bem? Seja bem-vindo ao 6º episódio do The Cash, esse podcast que gera conexão no mercado de São Lourenço e também para todo mundo. Quero convidar você a se inscrever e seguir o nosso canal no YouTube, @DavidCamposCorretor, também as nossas redes sociais, @DavidCamposCorretor, @TheCashSL e participar do nosso podcast. O nosso convidado muito para lá de especial, ele é mentor, palestrante, corretor de imóveis e também atua na área da música. Eu quero que vocês recebam com muito carinho o meu amigo, muito chegado aí, Marcos Vinícius, o seu corretor em São Lourenço. Vamos nessa! Bom demais, é uma alegria receber esse convite aqui do Davi. Eu sempre faço essas entrevistas, hoje eu sou entrevistado e é um sonho aqui, Davi, ver esse projeto acontecendo. A gente começou junto lá no início da sua carreira, da nossa carreira, batemos muito papo no cafezinho do Calçadão, né? Verdade. E o sonho, esse projeto estava no coração e hoje está a honra de estar aqui, batendo esse papo, contando um pouquinho da minha história, os bastidores de Marcos Vinícius, seu corretor em São Lourenço. Vou abrir o coração para vocês. Muito bom. Ô Marcos, vamos começar aí com quem é o Marcos Vinícius, né? Eu sei que você tem uma trajetória bonita aí. Conta um pouco para nós sobre o Marcos Vinícius, a sua infância. Se você é nascido aqui em São Lourenço mesmo, vamos conhecer um pouco do Marcos Vinícius atrás do corretor de imóveis aí. Ô Davi, isso mesmo, natural aqui de São Lourenço. E o filho da Rosaura, que a mãe hoje mora no Rio de Janeiro, tá lá com o meu irmão Evandro. E meu pai é muito conhecido aqui na cidade. Até aconteceu um fato muito interessante essa semana. Fui fechar um negócio imobiliário, né? E a maioria das vezes eu encontro as pessoas na rua e eles falam: pô, você é filho do Marquinhos, né? E o cara falou: tá filho do Marquinhos, tá em casa, fica sossegado que... Já tem a referência do pai? Gigantesco, meu pai é muito querido na cidade e minha mãe também, uma vencedora. A gente vê muito amor pela nossa família através da minha mãe, a gente aprende muito isso, essa garra. E crescemos ali no bairro Porta do Céu, nascemos na Vila Nova, fomos pro bairro Porta do Céu. Eu tenho 2 irmãos, que é o Edson e o Evandro, são gêmeos, e a gente cresceu nós 3 juntos lá, sempre essa infância natural, família humilde, fomos crescendo, e meu primeiro emprego foi num pet shop. Na verdade foi num canil de adestramento de cães, né, que até faleceu essa semana, meu primeiro patrão lá, o Alexandre, família Gomes, que Deus o tenha. E trabalhei ali, como se diz, lavando, eu falava cocô de cachorro. E lá naquele início, né, já tinha um sonho, cara, de empreender ali no coração, já tava essa vontade. Mas sempre uma vontade de querer crescer. Isso vinha de mim, mas não sabia o que era o mundo dos negócios. Sempre observava os patrões da minha mãe, o pessoal que estava em volta, que era bem sucedido. E aí depois eu saí desse canil e fui trabalhar num canil de adestramento de cães em Pouso Alegre. A primeira cidade que eu morei fora foi Pouso Alegre. Fiquei lá 2 anos em Pouso Alegre. Depois eu voltei para São Lourenço e voltei para trabalhar num pet shop. E aí um amigo me convidou para ir numa apresentação de negócios de colchão terapêutico. E falou: Marquinhos, você tem um perfil, cara, de trabalhar com vendas. Eu nunca tinha trabalhado com vendas. Chegando lá, era um colchão terapêutico e tal, e tinha uma apresentação no Hotel Brasil. Chegando lá, o cara estava apresentando os colchões muito caros. Só que ele falou de um livro. Ele falou: se você ler esse livro aqui, você vai entender como funciona a mente do empresário. Eu falei: esse colchão aí eu não tenho dinheiro para entrar nesse projeto não, mas esse livro eu vou comprar. E eu não tinha o hábito de ler livros não. E fui lá, comprei o livro, Pai Rico, Pai Pobre. E aí comprei o livro Pai Rico, Pai Pobre, comecei a ler, me apaixonei. Tem lá o quadrante do fluxo de caixa. Se você ainda não leu esse livro, leia, porque vai ser um divisor de águas para você que quer empreender, para você que quer vender, mexer com negócio. E comecei a ler aquele livro. Li uma vez, comecei a falar com os meus amigos todos: cara, você precisa ler esse livro, preciso ler esse livro. E aí depois eu tinha que trabalhar, estava na CLT, trabalhando lá no pet shop. E aconteceu o seguinte: eu comecei a pegar o audiobook do livro, apaixonei no livro, escutava o audiobook e estava lá lavando o cachorrinho. Escutando o audiobook, sério lá, e os caras do serviço falando: Marquinhos, tá diferente, cara. O que tá acontecendo? E não quer conversar mais, tá lá concentrado nesse negócio de livro dele aí. De repente, um dia eu deixei o cachorro lá e falei: gente, eu pedi demissão. Eu falei: pô, patrão, nada. Tchau, fui embora. Porque o livro indicava o seguinte: além dos livros, fui escutando outros áudios, e o livro indicava a gente entrar numa empresa de marketing de relacionamento. E uma frase me tocou muito quando
um áudio do Jim Rohn falou o seguinte: lucro é melhor do que salário. Quando eu entendi isso, eu fui lá e fiz um cálculo de quanto eu ganhava por mês e dividi por hora trabalhada. Naquela época dava R$3,50. Aí me tocou o que o livro estava falando. Poxa, então eu vendo a minha hora por R$3,50? Aí eu já gostava de uma música, falei, então se eu vender o meu serviço de música, eu vou ganhar 4, 5 vezes mais do que eu ganho aqui no serviço. Agradeci meu patrão e fui empreender vendendo meus shows musicais. Nossa, aí nesse momento você já passou a ser um comunicador. Nessa virada de chave aí do pet shop para... Na verdade a comunicação veio depois. Por quê? As pessoas acham que você subir no palco é a mesma coisa de você ter esse domínio de ser um vendedor e de você ser um palestrante. É bem diferente. E eu mesmo trabalhando com música, eu não tinha uma habilidade de comunicação. E fui aprendendo a comunicar através do palco. Mas a música tem um poder que você for fazer uma boa interpretação musical, você consegue tocar as pessoas, porque a gente coloca o coração ali. Mas o trabalho de um palestrante e o trabalho de músico, mesmo mexendo com a comunicação, que é musical e falada, são coisas diferentes. Totalmente diferentes. No entanto, que depois disso eu fui fazendo meu trabalho musical, depois eu entrei numa empresa de marketing, relacionamento. Na época a gente vendia perfumes lá, aí me ajudou muito. Por quê? O marketing relacionamento, quem fala muito é o Flávio Augusto, fala sobre isso. Entra lá não para você aprender aquilo que, plano de marketing que vende, para você ver navios e querer ir para outros países, que vende um sonho lá para as pessoas que entram no marketing multinível. Mas se você entrar lá para aprender a vender, a ter relacionamento, quando eu entendi isso, eu falei, cara, isso aí foi a virada de chave. A gente pegava um kit de perfumes e saía de porta a porta em São Lourenço para vender perfumes, cara, não falava com ninguém. Aquilo foi um destravar, porque, cara, você pegava, aí depois a gente ia para outras cidades, ia para Lavras, ia para Varginha. Cara, você não conhecia ninguém, você chegava no comércio, ó, essa rua que a gente vai visitar todo mundo. A gente ia lá, com a cara limpa, tudo bom? Quero te apresentar. Vai tirar a porta? Porta a porta, de cara limpa. Cara, aquele ali foi o destrave. Até encontrei esses dias uns rapazes lá no comércio aqui na cidade e falou, você não é aquele cara que vendia perfumes? Cara, eu gostava de vocês apresentar aqueles perfumes. E a gente treinava tudo. Mas quando eu fui naqueles treinamentos lá, a primeira vez que eu fui palestrar, que era tipo meia hora para fazer a palestrinha de apresentação do perfume dos novos distribuidores, era para ser meia hora, a minha fiz 3 minutos. Cara, travou tudo, véio. Não saía nada, porque é diferente. Diferente, né? E você acha, Marcos, que a música, o palco, a venda, você acha que tudo isso se conecta? Tipo, de alguma forma, tudo isso consegue trazer você para esse momento que você está vivendo hoje, que tudo é uma experiência, né? Esse processo que você ali você tem uma decisão, falar, nossa, eu posso fazer algo diferente. Só que você ramificou, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Você foi para várias áreas. Você acha que tudo isso, uma coisa conecta na outra para você hoje, que você hoje trabalha nas 3 áreas aí, né? Ajuda a música. Eu comecei a observar que a maioria dos grandes, pode observar, os grandes empresários, grandes vendedores, sempre tem um pezinho na música ali. Pode observar que alguém toca algum instrumento. Eu comecei a observar isso no geral, que as pessoas que têm essa vontade de ambição, de querer algo assim a mais, gostam da parte musical, de produzir música. Não só de ouvir, mas de tocar um instrumento. Pode observar que a maioria aí tem um pezinho na música. E como que surgiu essa paixão pela música? Veio de família? Meu pai. Na verdade, tem um taxista aí que ele dizia que meu avô vinha tocando uma caixinha de fósforo de Lambaria, São Lourenço, que a minha família é de músicos de samba do pagode, né? E a gente nasceu escutando isso aí. Meu pai, nossa, desde pequeno, tinha os blocos aqui em São Lourenço. E tem um grupo Vila Nova Samba Show, que é o nome do grupo do meu pai. Essa semana mesmo a gente foi lá, vou matar a saudade de fazer um som com eles. A gente, meu filho, tem um cavaquinho, vem pra cá. Aí é a hora de a gente estar com a família pra matar a saudade. Legal. Mas veio do meu pai, meus avós. E depois que você saiu desse pet shop, aí você decidiu então ingressar aí nessa carreira do empreendedor. Aí como que foi isso aí? Como que foi esse desenvolver aí? Fui vivendo de música ali até a pandemia, praticamente. Aí tinha um parceiro que era o Rafael, a gente começou a fazer uma dupla, e era o Marcos Vinícius Rafael, ficou muito famoso aqui na cidade, a gente fazia um estilo variado. Depois eu saí do samba e ele foi fazendo MPB,
Aí depois trabalhei como percussionista numa banda de banda baile que toca em hotéis, aniversários. Aí fui percussionista, cantor lá, aí fui aprendendo. Depois a gente saiu, montamos a dupla, aí comecei a tocar nos hotéis em São Lourenço. E a partir daí a minha vida foi viver de música. Então eu vivi de música a vida toda nos hotéis, fazendo festas particulares. Aí veio a pandemia. Mas paralelo a isso, a música eu gostava de vender os meus perfumes lá, que era no marketing multinível. A gente fazia lá as vendas, eu jogava esses dois em paralelo. À noite fazia o som, de dia a gente vendia os cosméticos. Era essa vida aí. De repente veio a pandemia, aí veio aquele momento que foi muito difícil para todo mundo, né? E a gente vivia de música. Mudar, né? A primeira coisa a parar foi os eventos. E aí foi uma virada. Aí foi, cara, uma primeira semana de pandemia ali, a gente... Nossa, foi ruim. Porque aí você tava morando no centro, tava vivendo bem, viajava uma vez por mês, tava uma beleza, filho com escola particular, tudo pago, tava numa época muito boa. De repente travou tudo. Fui de 100 a 0, cara. Aí tive que entregar a casa que eu morava junto com a família, de aluguel. Tive que voltar pra casinha lá da minha mãe, onde a gente tava lá. Tive que reformar a casa aos pouquinhos. Foi um momento bem difícil. E nós ficamos até uns 6 meses lá, cara, passando dificuldade. E aí, na primeira semana, o que aconteceu da pandemia? Eu não tinha onde tirar dinheiro. Só que eu, cara, fui para debaixo do chuveiro pensando, orando a Deus. Deus falou para o meu coração, cara, você é um vendedor, cara. Você é um vendedor. E aí, eu tava ali naquela dificuldade. Aí eu linkei o seguinte, pô, pandemia, saúde. Um amigo fez uma live ainda tava com a internet ligada, não tinha cortado a internet, né? Aí o cara falou assim, que vendia plano de saúde, Maurício, falecido Maurício, do Mais Saúde. Aí o Maurício foi lá, eu falei, poxa, eu vou me oferecer para trabalhar pro Maurício. No dia seguinte eu já conheci ele, Maurício, seguinte, vou ser o seu vendedor de plano de saúde aí, eu que me contratei na empresa dele. Eu ganhava lá, por cada plano vendido, R$15. 15 reais. 15 quanto? Primeiro, cara, fiquei uma semana, estudei o produto, entendi, fiquei 15 dias lá, 20 dias, vendi o primeiro plano, foi uma festa lá em casa. 15 conto, nós vamos conseguir comer um lanche, cara. Nós compramos um lanche, dividimos um lanche junto, e aquele lanche tinha um sabor que eu não... um funkeiro. Dividimos aquele lanche lá, rapaz, nunca comi um lanche tão bom, funkeiro, que tinha um sabor de mais de um ano que eu não comi um lanche, cara. E graças a Deus fomos vencendo. Aí o Maurício tava lá, me dando um apoio, de repente eu passando na rua, o Zé Luiz da rádio falou, você tá fazendo o que da vida, Marquinhos? Eu falei, eu tô vendendo Mais Saúde. Ele falou, rapaz, tem um negócio pra te apresentar. Quando eu fui lá por CS Saúde, Convênio Social, que é o concorrente do Maurício. Eu falei, puxa vida. E tudo que eu queria fazer no Maurício, de plano de ideia, quando eu cheguei no convênio, tava pronto, cara. Tava prontinho. A forma de cuidar do site, a forma de abordar clientes, tudo que eu tava pensando lá. Cheguei no Maurício e falei, Maurício, seguinte, cara, seu concorrente me chamou lá e você é meu amigo, o que você acha disso aí? Marquinhos, cara, vai seu coração falar, você vai e faz, cara. Aí cheguei lá, sentei com o Rodrigo do CS hoje, que a empresa tá gigante. O Rodrigo falou, pensou, ou esse neguinho aí, cara, é conversa, ou ele vai fazer esse trem girar mesmo. Funcionar. Eu cheguei lá, sentei com o Rodrigo, peguei todas aquelas técnicas que eu aprendi no multinível, pus na mesa e fiz entrevista com ele. Qual que é o projeto daqui a 5 anos, Rodrigo? Qual que é o seu ticket médio aqui? Qual que é o seu perfil de cliente? Qual que é a persona? Ele falou, rapaz, da onde esse cara tá tirando essas coisas aí? O multinível tinha ensinado isso. E aí começamos lá, me deu oportunidade, aí, cara, saímos vendendo plano de saúde para baixo, para cima, batendo de porta em porta aí ele viu o meu potencial, comprou o curso do Ricardo Jordão, que foi a virada de chave da minha vida. Eu sempre acompanhei o Ricardo Jordão, que é o mentor de vendas. Ele me presenteou com o curso, não tinha dinheiro para comprar, dediquei, aí aprendi muito sobre o Ricardo. E aí depois virei gerente lá no convênio, tive a oportunidade de entender como é que é uma gerência de uma equipe. E aí depois, eu na rua com a mochilinha do convênio, veio o João, parceiraço, que a gente trabalhou no hotel, era gerente do hotel. Ele montou a imobiliária e falou, Marcos, cara, eu já falei pra você, um dia eu queria trabalhar com você, agora chegou a oportunidade. E aí ele me explicou o que era corretagem, eu fui naquele cálculo de novo. Falei, cara, você vendeu um imóvel aqui, vou ganhar fazendo cálculo 6%. Falei, rapaz,
é interessante, hein? Aí cheguei no Rodrigo e falei a mesma coisa. Rodrigo, o que você acha, meu parceiro? Ele falou, Marcos, vai, cara, vai ser um pouco difícil porque São Lourenço tem um desafio. Que as pessoas costumam fazer negócio entre eles, mas se fizer um trabalho bem feito, você consegue ter uma diferença aí de mercado. E aí fui, entrei e sempre deixando a porta aberta onde eu passava. Sempre deixando o respeito ali pelo trabalho feito. E todos eles são amigos, todos os ex-parceiros aí são amigos. E comecei na corretagem ali, em 2001. E aí foi o mês do meu aniversário, entrei em 2006 na imobiliária. 6 de setembro, aí dia 8 de setembro foi o meu aniversário. E aí ficou bem gravado isso. Isso já são 4 anos de caminhada na corretagem. 2021 que você começou? 2021. Ô Marcos, e aí você teve uma sacada muito legal, né? Você conseguiu marcar a cidade com um slogan, que é o seu corretor em São Lourenço, né? E fala um pouco para nós como que surgiu essa ideia de ter esse slogan, né? Hoje nós somos parceiros de caminhada aí, né? No mercado imobiliário. Sim. Mas a gente às vezes atende alguns clientes e esses clientes nos falam sobre o Marcos, né? O Marcos, o seu corretor em São Lourenço. Então ficou gravado esse slogan, né? Como que nasceu esse slogan? Como que você teve a sacada de fazer, nossa, eu vou fazer algo diferente aqui que todo mundo, inclusive, né, o pessoal que está aí nos assistindo, Marcos Vinícius é meu mentor na área imobiliária. Me ajudou desde o começo, né? Me ajudou ali os primeiros passos, como fazer, por onde ir. E aí, nesse começo aí, antes mesmo de eu entrar na área da corretagem, eu fui atendido pelo Marcos Vinícius. Foi, tem um detalhe importante. Meu primeiro atendimento foi pro Davi, que eu tava perdidinho naquele dia. Isso, 4, 5 anos atrás, o Davi. Isso, O Davi veio comprar uma casa em São Lourenço, veio lá de Cajambu, e aí eu tava com o Alan, aí a gente foi visitar a casa, falei, Alan, o que eu falo, cara? O que eu mostro primeiro aqui? A sala, a cozinha, eu mostro aqui a caixa de passagem da energia, o que eu falo? E o Davi falou, olha só que conexão, né? O mundo é pequeno, né? Mas me conta aí desse slogan, como é que surgiu a ideia? Rapaz, o slogan, eu tenho um sentido, eu li o livro do Mário Sérgio Cortella, que tem o seguinte título, ele fala, por que você faz o que você faz? Então eu acordo todos os dias hoje, cada passo é pensado. Até hoje eu estava estudando, faço lá a mentoria com o pessoal da Aliança Divergente lá, hoje foi falado um áudio sobre isso. Por que você faz o que você faz? Porque as pessoas, a gente vive no automático e pensando o seguinte, eu acordo e sem um objetivo, cara. Então, eu entrei nessa profissão, o que eu tenho que fazer aqui para me poder fazer um bom trabalho e me destacar? Aí, a gente estudando, você observa a questão do marketing, algo meu que eu fui entendendo isso. Falei, poxa, as empresas, fui nos treinamentos de vendas, nas consultorias, os CEOs das empresas estão colocando a marca, o rosto deles nos negócios. Hoje é uma sacada que eu comecei a observar. Você vê o velho da van, tá lá, o velho da van com o rosto dele lá. Você pega o Flávio Augusto, tá o rosto dele lá. Não é a empresa mais, estão humanizando o negócio. Uhum. Falei, poxa, se eu colocar o meu rosto ali nas minhas placas, já vai ser algo diferente. Porque a pessoa vai ver que é o Marcos Corretor, o cara humano que vai me atender ali. Até então as placas imobiliárias, ela só vende-se o telefone da imobiliária. Eu nunca vi em São Lourenço uma placa com o rosto de um corretor. Uhum. Aí coloquei a minha lá, o pessoal ligava, eu te liguei por causa do seu rosto, da sua placa. Porque eu sei quem é a pessoa que vai me atender. Que gera humanidade, né? Exatamente, foi esse caso aí. Depois eu entendi o seguinte, o marketing, loja 100, tem os logos dela ali. Você vai pegar Comprodoril, a dor sumiu. Então tem os slogans das empresas, o marketing sempre grava nisso. E a gente entendeu lá nos treinamentos que a gente tem umas caixinhas na cabeça. Quando você pensa em refrigerante, o que vem na sua cabeça? Coca-Cola. Você pensa em sabão. Como? Um carro. O carro tem bastante. Um carro que vem na sua cabeça. Fiat. Exato. Um corretor. Marcos Vinícius. Exato, eu entendi, cara. Tem que gravar uma profissão na cabeça das pessoas. Quando a pessoa pensar em alguma profissão, eu não conhecia um corretor nesse momento, até entrar na profissão. Então, aí eu comecei a falar ali o quê? Frase que eu vou criar. Aí eu falava muito, fala abençoado. Eu falo assim, é natural esse vício de linguagem. Uhum. Eu acho que eu vou usar isso aqui para falar com as pessoas, para a pessoa lembrar de mim. Pô, fala abençoado, dá uma fala do Marcos ali e tal.
Mas eu tenho que ser uma frase que está ligada à minha profissão, algo que eu quero destacar. Então eu comecei o seu, o nosso, aí comecei, eu vou usar o seu corretor, o meu corretor, aí, o seu corretor para ficar algo no geral. E comecei a bater nisso. Todo vídeo, toda fala que eu fazia... O final era isso. Começo e o final. Começo e o final. Para marcar ali, por quê? Para marcar a profissão, a pessoa. Então foi pensado nesse sentido. E graças a Deus deu certo. Né? Ô Marcos, vamos falar aqui sobre o mercado. Você acha que hoje as pessoas elas compram imóveis ou ela compra confiança? O que você acha que... Como é esse mercado hoje imobiliário aí, dessa experiência, desse período de venda seu no mercado? O que você enxerga disso? Fala um pouco para nós sobre o perfil do comprador, se você acha que ele mudou pós-pandemia, né? Como é que você acha que está esse perfil de comprador e sobre o mercado em si? Davi, pelo tempo de mercado, pelo estudo que eu tenho feito, pela experiência de outros profissionais que já estão há anos no mercado, acredito que o perfil não mudou. Por quê? Porque o trabalho de um corretor, na minha percepção, é resolver um problema do cliente. Se o cliente é um comprador inicial do primeiro imóvel, é resolver o problema de ele conseguir ter um acesso a um crédito para ele comprar o imóvel dele. Se é um investidor que tem um capital para obter renda, é resolver o problema dele conseguir ter um retorno melhor do investimento dele. Então eu entendo que o corretor não ganha comissão. Quem ganha comissão é o vendedor. Mas quem vende não é o corretor, quem vende é o dono do imóvel. O corretor ele faz o seguinte, ele faz a intermediação. Ele presta um serviço. Então a gente costuma dizer que o corretor recebe um honorário para o serviço prestado, porque ele começa ali numa visita, negocia a proposta, depois faz a parte documental, faz análise dos documentos do imóvel, análise dos documentos do vendedor-comprador, depois chega ali na parte pós-venda, que é acompanhar até a escritura, registro, e depois a gente costuma dizer que quando o cliente assina o contrato, que ele vira o seu cliente. É ali que ele vira o seu cliente, para você continuar com ele até o resto da vida dele. Que lá na frente deu alguma situação, ele vai te ligar lá para você poder ajudar ele a resolver aquela situação. Então, o trabalho de corretagem é isso. Surgiu para isso, né? Porque a história da corretagem é a seguinte, o pessoal veio de outros países para o Brasil e aconteceu que o pessoal começou a vender áreas e não tinha ninguém para fazer ali um filtro e saber se aquilo estava correto. Aí surgiu na época a profissão do corretor para fazer o quê? Para dar uma segurança para as partes. Então o corretor serve para dar essa, de acordo com a história, para dar segurança para comprador e vendedor. Então acho que não mudou esse perfil, mudou a realidade financeira no sentido de mercado, né? Como que hoje ele tem acesso a crédito que era diferente no começo da Minha Casa Minha Vida. Hoje com os juros um pouco mais altos, o acesso a crédito diminui um pouco. A gente tem esse trabalho de permuta, tem um trabalho muito específico de cada área do vendedor, do corretor. Mas acredito que não mudou a parte do comprador, não. O comprador ele quer resolver uma situação, que seja às vezes para vender um imóvel que ficou de herança, um imóvel que ele quer obter renda, ou um imóvel de primeira compra. Que seja um lotezinho ali, a gente vende muito para o cara que quer ter, eu preciso guardar um dinheiro, preciso comprar um imóvel ali. Então eu acredito que... A dor permanece a mesma, né? Cara, eu quero resolver alguma coisa aqui, independente da situação da pessoa. Muito bem, uma pausa para nós falarmos do nosso patrocinador, nosso café Cheirinho da Roça, ali de Soledade, meu amigo Fábio. Ele é um patrocinador do nosso podcast. Esse café gostoso aí, você que está interessado em comprar um café especial do nosso amigo Fábio, Cheirinho da Roça. Vamos deixar o arroba para você nos comentários aí. É um café muito gostoso, viu, Fábio? Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos. E você que quer fazer parte do patrocínio desse podcast também, entre em contato conosco. Ô Marcos, fala um pouco para nós sobre o mercado, se o mercado exige mais do corretor hoje e o que diferencia um corretor comum do corretor memorável. Você já falou aqui um pouco sobre atendimento, né? Que o corretor ele é responsável por fazer toda essa intermediação, né? Mas conta para nós um pouco sobre essa parte de ser um corretor comum, o que muitos fazem e o que diferencia o corretor bom do corretor comum. O Davi, a gente já viajou junto, né, para São Paulo para fazer treinamentos e a gente estuda bastante sobre o mercado. A gente entende que a entrada é muito fácil, né, na parte da corretagem. É fazer um curso ali, técnico, a faculdade, tira o TTI e já entra.
E a gente observa que a maioria, até no meu caso mesmo, foi no sentido de pensamento financeiro, né? Cara, se eu vender o imóvel ali, você vai ter uma comissão boa. E a gente entende, depois que você entra no mercado, entende a realidade da profissão, da missão, a capacitação do profissional é importante. Então, o que o cliente busca quando ele vai buscar um atendimento do corretor? Ele quer segurança. Imagina uma pessoa que foi lá, juntou a vida inteira dele, 200, 300 mil, de repente ela vai lá e coloca no negócio, o negócio está errado. É uma forma ali de uma economia de uma vida e de repente, dando algo errado, a pessoa perde ali um dinheiro de uma vida. Então, essa questão da segurança, e o corretor memorável, ele leva esse conhecimento de conhecer sobre documentação, conhecer os detalhes da negociação, fazer um bom contrato de intermediação. Por quê? Porque a gente vê que acontece no mercado de dar problema. Muita gente está aí, às vezes, no fórum aí, processando aí pessoas de intermediação imobiliária. Por quê? Porque acontece muito dessas questões de a pessoa não estar preparada, acontece de dar algum problema. Então, nesse sentido memorável, do seguinte, de marcar o atendimento de uma forma profissional, que aquele corretor, se fizer bem feito, vai indicar para outros, porque é um desafio gigante. As pessoas precisam de ter, tipo assim, ó, a pessoa tem o dentista da família, ele confia naquele dentista. A pessoa tem um médico da família, então o corretor tem que ser aquele corretor da família. A pessoa fala, poxa, tem aquele cara lá que vai te atender, que você pode tranquilamente colocar ali a sua negociação na mão dele, porque vai dar certo, porque ele é transparente, ele conhece o que está fazendo. E o corretor memorável, ele tem parceiros também, que é um parceiro de documentação, é um advogado, ele precisa de um despachante, precisa de uma parceria dentro do mercado, que cada área tem várias negociações, formas de regularização de imóvel. Hoje quase 70% dos imóveis São Lourenço, no Brasil, na verdade, são irregulares. Às vezes não tem averbação de área construída, precisa de regularizar. Se o corretor não tiver essa expertise, pode fazer um mau negócio. E a gente já aprendemos com isso da prática. Verdade. A gente tem uma responsabilidade como corretor de fazer um bom atendimento primeiramente, né? Exato. E eu acho que a sobra desse final de atendimento é a indicação, né? Quando alguém te indica e fala, ó, vai lá com o Marcos, que ele faz um bom atendimento, ele faz uma boa tratativa, né? Exato. E o aprendizado constante, né, Marcos? Não tem como ser... Não, é eterno, né? É eterno, né? A gente sabe. Nossa, todo curso, palestra, imersão... Já temos que fazer mais, né? Já tem que usar um pau de novo. Precisamos mesmo. Ô, Marcos, a música, ela gera também um impacto muito forte na vida das pessoas, né? E você tem isso aí na sua vida, né? Você falou que a música ajudou um pouco também na parte da comunicação, e esse momento seu musical, né, que se deu aí a partir da sua família, ele veio junto com você, junto com a profissão, né? Sim. Como que é para você diferenciar isso? As pessoas que têm ali os clientes imobiliários e tem ali os seus clientes, vamos dizer assim, que são da parte musical, né? Existe assim uma assimilação, o pessoal fala, você é corretor também, você é músico também. Como que é essa parte na sua vida aí, entre essas duas partes, música e a parte de corretagem? Ô Davi, no começo, cara, foi um pouco desafiador pra mim, pessoalmente, pensando, poxa, as pessoas falaram, é o cara que é o cantor, o cara é o corretor, que bagunça que é essa aí. Muita gente falava, pô, o Marquinhos parece o pai do Cristo, o do Cristo, o cara tem 20 profissão. Mas na verdade, tudo estratégico. O que aconteceu? Eu fui vindo ali, tinha um trabalho musical, só o Marcos Vinícius músico, depois da pandemia, que eu tinha um parceiro, a gente desfez a dupla e era o Marcos Vinícius músico. Eu falei, mas o meu nome, Marcos Vinícius, tem que ser usado para corretagem. E aí eu sentei com o meu parceiro e falei, cara, a gente precisa criar um nome para a parte artística separado da minha parte de corretagem. Ele falou, não tem nada a ver, não mistura não. Eu falei, então, para mim é importante porque cada profissão é uma coisa. E hoje eu levo essas duas profissões juntos. É à noite que eu faço a música, nos finais de semana, então nem me atrapalho na corretagem. Corretagem durante a semana ali. E aí a gente criou o projeto que chama Os Mineirinhos. Que aí, meu nome Marcos Vinícius eu uso para o marketing profissional da corretagem. E Os Mineirinhos ali é um trabalho artístico musical, porque eu amo fazer música, minha distração, meu hobby é ali fazer o som. A gente faz os trabalhos aqui em São Lourenço, hoje casamentos, a gente faz os eventos, e é um hobby ali que é remunerado e é
A gente faz bem feito, graças a Deus. Né? O pessoal gosta muito e não deixa a gente nem parar, né? Pô, cadê o som? E quando você vai conseguir fazer aqui um evento pra gente? A gente até tava agora, a prefeitura de São Lourenço, eles tinham um forrozinho da praça ali, com som mecânico, tinha parado o forrozinho, e aí chamaram a gente para fazer um som lá agora, no último final de semana, e aí o Lessa foi lá dar uma palhinha lá, falando que vai continuar o trabalho musical lá do forró, e colocamos o Lessa para dançar lá, então o prefeito dançou também. Aí virou um sucesso lá, cara, bombou o vídeo do Lessa dançando, deu mais de 15 mil visualizações lá, mas foi legal, porque você vê as pessoas, através da música, é tudo senhorzinho e tal, que às vezes não tem ali uma atração, algo para fazer, e vai lá e se diverte numa boa, dança seu forrozinho lá, e a gente poder proporcionar isso pra gente que faz, é muito gostoso essa parte musical. E o trabalho a gente tá no coração e ninguém não deixa a gente parar, né? Porque lá é envolvente, né? Envolvente. Muito bom. Ô Marcos, aí além de corretor e além de músico, você também tem uma parte aí do palestrante e da mentoria, né? Que é uma coisa bem legal também. Como que você enxerga essa parte, assim, como que nasceu essa vontade sua de ensinar? A gente participa de bastante mentoria, bastante palestras, né? A leitura de livros ajuda muito. E hoje a gente tem uma percepção no mercado, né? No mercado em si, geral, que sempre tem alguém precisando aprender. E a gente enxerga essa educação como uma escada, né? Sim, sim. Às vezes tem gente que não está no nível de aprendizado que você está, né? Que você já aprendeu, já caminhou até aqui. E tem pessoas que precisam receber essa mentoria, né? Trazendo isso também assim, um pouco para a área da corretagem, gerou em você também esse desejo de ajudar corretores, né? Para começar a caminhada aí. Fala um pouco sobre essa mentoria, sobre essa vontade de ensinar, como que foi gerado isso daí. Teve um evento aqui em São Lourenço que foi você que foi o pioneiro de trazer esse evento do Ricardo Jordão, né, que foi muito bom. Conta para nós um pouco sobre isso. Essa parte aí de ensinar veio assim, eu fiz uma vez um curso falo que é coach, né, e tal, lá do André Tomé, e perguntava, e falava assim, qual que é a sua missão de vida? Eu tava lá tentando achar missão, e de repente me veio a frase lá, desses pensamentos, que meu objetivo era levar alegria, bem-estar, desenvolvimento pessoal. Essa frase para minha vida. E até o Ricardo Jordão, que é o cara que eu tenho como meu mentor aí de vendas, de vida, o cara é muito fera. E eu acompanhava na internet, é um cara que hoje foi mentor de vários grandes líderes do Brasil. Então é um cara surreal aí. Hoje, o pessoal da G4, aquela G4 que é famosa aí. Do marketing, né, G4? Aquele do marketing, foram alunos dele. Uhum. Os caras falavam que quando eles começaram, hoje os caras são pioneiros, começaram assistindo os vídeos do Jordão, hoje os caras são fera. O próprio Joel J foi aluno do Jordão, os caras disruptivos. Eu falo, cara, como é que a gente tem acesso a esse cara? Aí, nesse decorrer da vida, no começo eu ganhei o curso dele, depois a gente foi crescendo, graças a Deus, tive a oportunidade de ir lá em São Paulo fazer o curso presencial. Eu cheguei lá e falei, Jordão, cara, o sonho é fazer isso que você faz, cara, e poder ajudar as pessoas a realizar o que eu realizei. Uma pessoa que veio de baixo, hoje com conhecimento de venda, a gente consegue proporcionar uma vida melhor para a família, eu consigo pagar uma escola pro meu filho, eu consigo viajar, consigo conhecer novos lugares, eu consigo ter um carro, eu consigo coisas que às vezes é muito difícil ter uma casa, você poder investir, e através das vendas, que ele fala que a venda cura tudo, e cura mesmo. Se você souber fazer uma venda de uma forma certa, que você vai ajudar as pessoas, isso cura mesmo. Então a venda é uma profissão que toda empresa precisa, tudo depende de venda. E aí aquela missão veio no meu coração, eu falei, rapaz, eu preciso passar isso para frente, que ele me ajudou. E aí fui lá aprendendo, de repente, fui fazer uns cursinhos dentro da empresa quando eu trabalhava no convênio, fui ensinando isso o pessoal da equipe. Aí o pessoal de fora falou, que legal, você não faz curso assim? Aí montei uns cursos extras, aí entrei para a área da corretagem, aí o pessoal, vai lá com o Marquinhos, igual fez no seu caso, né? O Paulo falou, procura o Marquinhos. Procura o Marquinhos. Aí eu te pergunto, o que eu te passei, te ajudou no seu início? Nossa, demais, demais. A gente fica perdido no começo da profissão, né? Você não sabe para onde vai, são muitas dúvidas, ainda que você faça o curso, né? É muita parte teórica. Mas o dia a dia ele é muito mais complicado, então você precisa mesmo
ter essa mentoria, né? Ter esse apoio inicial para você tomar as decisões certas, né? A gente está lidando com negociação, com dinheiro, com pessoas, né? Então você precisa realmente tirar essas dúvidas e para mim esse começo, né, dessa mentoria inicial ali foi muito bom, inclusive, pessoal, né, quero convidar vocês aí precisando de uma mentoria na área da corretagem aí, no Marcos Vinícius, né, super indico aí, porque me ajudou muito nesse começo, né, de entender, até hoje ainda ligo para ele, Marcos, como que resolve isso aqui, ó, o que você acha dessa situação? Porque a gente precisa ter essa parceria, né, a corretagem, ela é bom quando você tem essa parceria de tirar duas, um ajudar o outro, porque aí você, né, vai... Aprende junto, né? É um aprendizado, né? O Davi já está na frente, focou aí, especificou, né? Porque é legal da corretagem que você tem vários nichos, né? Sim. E eu trabalho muito com imóveis de terceiro, imóveis de revenda, eu gostei dessa área, é um pouco mais trabalhoso, mas é um nicho que eu gosto de atendimento. Davi, eu acho que o seu perfil hoje está no lançamento, né? Sim. Você escolheu aí imóveis de lançamento, focou, especializou, e quando eu preciso... Davi, aí, como é que tá? Você consegue atender o cliente nesse perfil? A gente tenta fazer as parcerias aí para cada um que tá no seu nicho. Tem outros amigos que trabalham só com rural, porque é vasto o mercado, então é muito conhecimento. E é isso aí. Aí surgiu essa ideia de, tanto nas vendas como na mentoria, como você comentou, aí veio, as pessoas procuram, cara, você pode me ajudar nisso? E a gente, de acordo com o pouco conhecimento que a gente tem, da experiência pouca, mas com vontade, porque a gente, trazendo mais profissionais qualificados, isso ajuda a gente. Sim. Ajuda a gente que está no mercado. Porque aí você tem um cliente, um mercado melhor, né? E aí tem esse desenvolvimento da pessoa também, né? A pessoa que chega até você, né? Ela consegue se desenvolver junto no seu trabalho, a experiência que você passou, como você passou, tudo isso também. E o melhor, né? A gente, como você falou, você criou o podcast, aí com as entrevistas você aprende muito, né? Sim, nossa. E é uma escola de aprendizado com cada história. E a gente que ensina é a mesma coisa, você aprende de novo, né? Porque o conhecimento, ele nunca é demais. Então, você fixar aquilo que você está ensinando, é a primeira pessoa que está aprendendo, é quem está ensinando. Então, isso aí para mim é uma escola de não esquecer a base, né? E você é um bom leitor de livro, né, Marcos? Rapaz, eu não era. E aí comecei depois do Pai Rico, Pai Pobre, porque a gente fala, na verdade, todo mundo gosta de ler. Você precisa ter algo que você gosta. Aquilo que te traz uma vontade. Você gosta, por exemplo, nosso amigo aqui, que é o cara das câmeras, que faz essa gravação top aqui. Cara, pega um livro que fala sobre filmagem, um livro que fala sobre cinema, vai te dar vontade de ler. Daqui a pouco você pegou o hábito. Eu gosto de negócio, eu gosto de vendas. Cara, quando eu pego algo nesse sentido, me dá ali aquela vontade de buscar aquela leitura. Então vira um hábito, tudo é hábito. E é isso aí. É isso aí. Ô Marcos, qual que é o erro mais comum de quem quer ter resultados rápidos? Quem quer ter resultados, isso no geral? No geral. Cara, é focar só no dinheiro, cara. Porque a pessoa pensa só, cara, vou ganhar dinheiro, esquece o bom atendimento. E eu já vi muito história de grandes empresários que quebraram porque focaram só no financeiro, esquece do... A gente está começando sem nada de falar de dinheiro, grandes quantidades, né? Mas a ambição seria a ganância, nem a ambição. A ambição é legítima. A ambição é boa, mas a ganância quebra muitas pessoas, cara. Ainda mais no nosso mercado, que é um mercado que tem possibilidade de ganhar boas comissões. Se o cara focar só no dinheiro, fica pouco tempo, porque a hora que acabar o dinheiro, o cara vai embora. E aliás, o corretor de imóveis ele precisa ter isso em mente, né? Porque a comissão ela é variável, né? Ela não é fixa, né? Então, para quem entra no mercado, ele tem que fazer um pé de meia para ele se manter durante um período ali e saber administrar isso, né, Marcos? Muitos corretores entram no mercado e não permanecem porque não conseguem administrar essa parte financeira, né? Exato. Com a gente mesmo acontece, o altos e baixos da profissão, você tem que ter a possibilidade de fazer sua reserva, como a gente teve agora uma palestra falando sobre isso aqui, então tem que saber como investir o valor que você gasta e não elevar o padrão de vida, né? Porque às vezes o cara está acostumado a ganhar 2, 3 mil por mês, com a comissão de 10, 15, já começa a comprar, como se diz, o tênis da Nike, viajar para Ubatuba, já era o cachê. É verdade mesmo. Ô Marcos, aí você é uma pessoa de muitos projetos, né? Como que você evita, assim, como evitar se perder em tantas coisas que você faz? Como que você equilibra, né, esse processo de criação, né? Uma hora você está numa coisa, outra hora você está noutra, né? Como que você faz esse equilíbrio entre a ambição
e o propósito seu, como que você gere isso, né? Dá um trabalho, não é fácil, não. Mas é focado, né? Eu gosto de trabalhar muito com a agenda bloqueada, que fala, né? Eu uso o CRM, que é uma ferramenta que eu aprendi a usar para todas as áreas. Então, minha agenda de shows está no CRM, meu atendimento de clientes está no CRM, e eu bloqueio lá. E é um hábito também, porque às vezes falha, a gente é natural de ter esse hábito de cuidar da nossa agenda, mas nesse sentido, cara, agora eu tô corretor. Então, tô corretor aqui das 9 da manhã às 6 da tarde, sou corretor, beleza. E tem parceiros também. Por exemplo, lá na música a gente delegou para a esposa do André, meu parceiro, mandar um abraço para eles. O André com a Roberta, e a Roberta que cuida da nossa agenda musical. Então o pessoal quer fechar shows, a Roberta que cuida, quer fechar um show na prefeitura, algo, a gente vai lá só fazer a apresentação. E a gente foi delegando aí. Hoje eu já tive um funcionário na imobiliária lá, hoje não tem, optei por estar totalmente autônomo, mas no futuro já tem que ter uma pessoa ali para dar um suporte. Mas hoje a gente está na era da tecnologia, né? Então a IA hoje, cara, ajuda muito, é uma secretária. Você pega ali um chat, fazer bons prompts, saber fazer perguntas, te ajuda a formatar o seu dia a dia na parte operacional, de criar um conteúdo para rede social, de fazer uma parte de planilha, alguma coisa assim, ajuda muito. Então tem um CRM, se souber usar a IA ali, você já ganha horas. E tem muita gente que não trabalha com CRM, né? Você acha que o CRM é o ponto de partida? Cara, eu acho interessante. A gente tem, eu tava até escutando um podcast esse dia que o cara falou que pode até travar quem não sabe usar o CRM. Que tem um funil de vendas para cada cliente. Isso é real. Que cada cliente é um perfil. Mas, cara, o CRM te dá o norte, porque você sabe o início e a continuação. Porque se você atender mais de 10 clientes ali no seu você tá portfólio, perdido. você já se perde, né? Exatamente. Você tem que ter onde fazer, né? O CRM é a ferramenta de relacionamento com o cliente. Então você vai, ainda mais a gente, hoje você trabalha com a parte de imóvel de lançamento, Sim. 30 clientes, 40 no dia. No dia. Vem lead, você tem que tratar o lead, fazer o atendimento. Como é que você vai lembrar todo mundo que você conversou? Não tem como. Se você uma semana falar com 40 por dia, não tem como. rapaz, se tiver um sistema para te dar um suporte, você vai perder o atendimento. E esse equilíbrio também, né, de você ter a sua agenda, igual você falou, bloqueada, né, para saber o que você vai fazer naquele horário, né? Exato. Senão você não consegue administrar os projetos, tudo aquilo que você tem programado para a vida. Né? É mais o básico ainda, a gente fala que isso é bíblico, né? Fala sobre corpo, alma e espírito, cara. Então é o básico, você cuidar ali da sua parte espiritual, você entender que, dependendo de religião, cara, quem que é o seu Deus, você tem que ter o contato, ter essa parte espiritual definida, é importante. A parte de alma, no sentido de suas emoções, como é que você trabalha suas emoções. E, cara, e físico é o treininho todo dia. Cara, de primeira academia, corrida, a caminhada. Cara, começou o dia, batata, vai lá, faz seu treino, de preferência de manhã, porque de manhã, eu tenho essa experiência, de manhã você sai com todos os hormônios ali que dá o benefício do treinamento, sai para o dia diferente. À noite tem gente que tem esse hábito, às vezes não tem um tempo, faz, né? Mas se puder fazer de manhãzinho ali, o seu exercício desperta para o resto do dia. Não, é outra vida e é isso aí, porque depois o resto das coisas do dia a dia vai acontecendo, porque você está com o corpo, alma e espírito ali preparado para trabalhar. E família, né, cara, que é a base. 100%. Família é a base de tudo. Vou dar um abraço pro meu filhão lá, Vinicinho. Já tá grande também? Já tá 14 anos. Já tá caminhando pra corretagem? Tá, futebol. Perguntou, ele falou, Vinicinho, ô pai, eu quero ser policial, pai. Aí teve a última chassi no Rio de Janeiro lá e falou, ih, pai, eu acho que vou ser corretor. O Marcos já tá encaminhando já o filho dele pra profissão também, né, Marcos? E foi ele que quis ir. Mas é uma ótima profissão. Ô Marcos, o que você tem de projeto aí para os próximos anos? Você tem alguma coisa aí que você está criando, desenvolvendo? Cara, missão de vida, o Jordão fala muito sobre isso, a gente busca essa questão de missão, cara, se acordar todo dia de manhã e fazer bem feito aquilo que você faz, vai acontecer. Que eu tava assim, pensando muito no futuro, antigamente, cara, alguns anos atrás, cara, o que vai ser assim, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Mas a gente, observando os grandes empresários, você vê que os caras, profissionalmente, o cara começa uma profissão, de repente já migra para outra, e no momento,
eu tô dedicando assim, cara, com amor 100% o que eu tô fazendo hoje, cara, dependendo de cada área. Mas a gente tem esse projeto do futuro tem aí, como se diz, tem aí promessa para nossa vida, que pessoas que sabem da gente, essa vontade de palestrar, vontade de fazer treinamentos, cursos, de a gente expandir essa possibilidade de fazer mais negócios, de palestrar mais, de ensinar mais, mas é com o tempo, é como se diz, é fazer o básico bem feito, que lá na frente vai dar um resultado. Mas a princípio é São Lourenço, meu foco hoje é São Lourenço, atender São Lourenço, já tem muito trabalho aqui, uma cidade maravilhosa, e você vê que o mercado, a cidade é pequena, o mercado imobiliário é gigantesco. O mercado é muito bom, né? Hoje eu fui atender o cliente e falou isso aí, nossa, eu nasci aqui em São Lourenço, voltei depois de 5 anos, a cidade transformou. E o que você acha que ainda falta para São Lourenço nessa visão de mercado e posicionamento? Trazendo para essa área imobiliária, trazendo um pouco para a parte musical. O que você enxerga da cidade, né? Do tempo que você está aqui, teve uma melhora, um crescimento, um exponencial? Na parte aí, gestão pública, teve uma melhora, a gente pode observar que teve uma diferença aí na parte central da cidade. A gente que é de periferia, a gente que nasceu ali nos bairros, precisa de uma atenção maior para os bairros. Eu acredito que a parte de esporte, o meu filho que joga muito nos times aí, a gente joga um futebolzinho na sonda lá todo domingo, lá com os veteranos, a gente vê que falta do poder público uma atenção maior para os bairros, cara. Se, por exemplo, pudesse fortalecer essa parte de esporte que é muito boa e cuidar mais das praças, bairros, nós mesmos como população valorizar isso. E na parte de corretagem é nosso mercado em si. Eu acho que a gente precisa mais de ter uma atenção do Cresce, uma atenção, a gente vê em São Paulo, a gente vê em muitos lugares uma força de fiscalização. A gente como corretor, no geral aqui na cidade, a gente teve as reuniões aí com os delegados, com o pessoal que está, mas precisa de uma união maior nesse sentido de treinamentos, capacitação, eu vejo na minha visão, pelo que a gente vê, de ter um movimento assim mais voltado para a nossa classe, de ter uma parceria maior. É um desafio. A gente que vem novo no mercado, a gente sabe nada, né? Tem gente aí que mais de 20 anos de mercado, mas é muito de interior também, né? Essa questão de cada um no seu cantinho ali e tal. Mas se a gente fortalecer isso seria importante, pelo que a gente vê essa força quando a gente vai em treinamento em São Paulo, em outros lugares, a gente vê que o pessoal lá se enganja, né? E a gente vê o site do Cresce São Paulo, toda semana tem treinamento lá para corretores. Varginha também teve, a gente foi no Cresce Varginha, fiz meu curso lá de avaliação lá, mas se a classe tivesse a possibilidade do Cresce ter uma atenção maior, a gente vai conseguir melhorar o mercado no geral aqui para a classe corretora. Ô Marcos, o corretor, ele precisa aparecer, o que você enxerga hoje? A gente vive um cenário totalmente diferente daquele corretor antigo, né, ali da imobiliária, que tinha aquela placa ali de ventas, né? Como que você enxerga esse mercado de marketing imobiliário hoje? Você acha que o corretor precisa aparecer? Como que você trabalha a sua imagem na rede social? E fala um pouco para nós sobre isso também. Ô Davi, o marketing em si, né? A propaganda só mudou o caminho. Antigamente era uma revista, um jornal, depois passou a ser a TV, depois passou a ser uma rádio, né? E hoje a rede social é que domina. Então o corretor precisa colocar o seu rosto nas redes sociais, não somente mostrar os imóveis, porque existe dentro do mundo das vendas que é o seguinte, a pessoa precisa primeiro gostar de você, confiar, para depois comprar, né? Então primeiro você precisa mostrar quem você é, para a pessoa poder confiar em você, para depois você poder ajudar ela a comprar o imóvel. Então o corretor precisa aparecer de alguma forma, não só vendendo, mas não só anunciando, mas também levando informações. A gente pensa melhor no dia a dia para poder fazer isso, para levar um conteúdo educacional. Então tem que pôr o rosto aí nas redes sociais. Tem que aparecer. Isso aí. Ô Marcos, fala para nós aí qual que é o conselho que você daria para o Marcos Vinícius há 10 anos atrás. Marcos Vinícius, 10 anos atrás, rapaz, vai estudar educação financeira, ou melhor, inteligência financeira. Inteligência financeira. É totalmente diferente. Educação financeira é números, fluxo de caixa, saber como investir, mas inteligência financeira tem a ver com as suas emoções através do dinheiro.
as crenças financeiras que a gente, infelizmente, não aprende na escola. Cara, você tem que buscar essa informação. E se eu soubesse isso antes, cara, tava lá na frente. Eu tô hoje pelejando aí para passar tudo isso pro meu filho, para quando ele chegar ali numa fase de trabalho, ter essa consciência. Porque aquela máxima, né? Que a maioria dos ganhadores de Mega Sena, depois de 4, 5 anos, ficou mais pobre do que eram. Por quê? Porque não tem a inteligência financeira para trabalhar com grandes quantias. Então, foi um diferencial. Dá um trabalho hoje a gente conseguir aprender isso, mas tem bons livros, parece livro de autoajuda, mas é muito bom. Deixa até a dica, que é o livro que eu li, o primeiro livro que eu li, né? Completo, Pai Rico, Pai Pobre, tem o Segredo da Mente Milionária, e tem outros livros aí que vão te dar essa noção de inteligência financeira, que é diferente da educação financeira. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, porque a escola não quer ensinar. É muito, se a gente puder colocar isso aí, a gente muda um país com esse conhecimento. Muito bom. E vamos fazer aqui, Marcos, vamos fazer um bate-bola aqui sobre música e comunicação, tá? Bate-bola. Bora. Vamos lá? Para você, palco ou reunião? Seu momento. Palco, meu momento? É. Rapaz, reunião. Reunião. Que música que te representa? Que música me representa? Que música te representa? Ah, tá escrito do Xande Pilares. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode só acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Tô um pouquinho rouco aí, final de semana a gente fechou, mas é essa aí. É isso aí. Microfone ou câmera? Microfone. Comunicação nasce ou aprende? Aprende. Comunicação aprende. Aprende. Muito bom. E a qualidade mais importante em um comunicador? A sensibilidade. Sensibilidade de entender o seu público-alvo ali. Ô Marcos, chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Eu quero que você deixe uma mensagem final para todos os ouvintes aí, os participantes do nosso podcast. Lembrando você, pessoal, que esse podcast está aí nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, clica lá no sininho, né, para você participar, para você estar sempre inteirado no que está acontecendo aí no nosso podcast, tá? E essa mensagem final, Marcos, fala para nós aí que conselho você daria para quem está começando hoje, tá? Na sua vida profissional, né? Trazendo para tudo que você faz aí. E o que você quer que as pessoas lembrem quando elas ouvirem o seu nome, Marcos Vinícius, seu corretor em São Lourenço. Rapaz, para quem está começando, você fazer com amor, porque vai ter dias difíceis ali que você não vai ter motivação para acordar, para atender seu cliente, às vezes vai ter negócios que não vai acontecer e você vai ter que ter perseverança para buscar, para acordar todo dia e estudar e aprender, mas entendendo que esse amor de poder ajudar as pessoas, porque vender, empreender é ajudar uma pessoa a resolver o seu problema, a resolver ali uma situação, a buscar um objetivo de vida. Então a gente que faz esse serviço, a gente que vende o produto, que vende o serviço, é você ter esse amor de gostar de pessoas, querer ajudar o próximo. E o que eu quero que as pessoas lembrem quando vê o Marcos Vinícius, cara, é um cara que tem alegria, é uma pessoa que tem amor no que faz, tem dedicação, que faz pensando em fazer o melhor para o próximo. Seria aí a mensagem que eu quero deixar no coração das pessoas, que esse Marcos aí que faz com amor as coisas que faz em qualquer situação que ele for fazer, que seria ou na música, ou no atendimento aí nas vendas, nos negócios. Esse Marcos aí que faz com dedicação e com amor o trabalho. Seria essa mensagem aí, meu amigo Davi. Muito bem, pessoal, nós chegamos ao final de mais um podcast, o TheCast SL aqui de São Lourenço, né? Foi um prazer estar com vocês nesse bate-papo super especial com o Marcos Vinícius, seu corretor aqui em São Lourenço. E lembrando você que as redes sociais do Marcos Vinícius estará aqui nos comentários, no comentário do episódio aí, tá bom? Siga o Marcos Vinícius nas redes sociais, siga os Mineirinhos também nas redes sociais.
e acompanhe todo o trabalho que é feito por esse amigo especial aí. E vai um agradecimento a todos vocês que estão junto com a gente nesse podcast e até o próximo.